Olá, bom dia. Meu nome é Ricardo Antunes, sou professor de Sociologia da Unicamp. Fui formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, onde fui professor de Sociologia e Política e professor também da Unesp, antes de me tornar professor, hoje titular da Unicamp. É com muito prazer que eu aceito o convite do José Vital para participar desse fórum permanente em defesa do serviço público do Ceará, particularmente no programa Ao Vivo no Fórum. Eu quero dizer que nunca o serviço público brasileiro correu o risco tão grave de destruição como hoje. Durante a ditadura militar, por exemplo, houve privatização de saúde, privatização da educação, corrupção ampliada e o que está evidente hoje, basta olhar o papel de muitos militares que estão no aparato de Estado e o que estão fazendo, aqueles que estão prestando atividades civis, mas de certo modo, houve a preservação do Estado em algumas atividades essenciais. Hoje, sob a égide do neoliberalismo, da financeirização da economia, o serviço público e, em particular, o trabalho público estão sendo devastados. O neoliberalismo tem uma pragmática medonha. Ele pega uma entidade pública que funciona bem, passa a esgarçá-la, a, digamos assim, subtrair dela os recursos, de tal modo que ela se precariza as condições de trabalho, e ao precarizar as condições de trabalho, e ao precarizar a empresa pública, ela simplesmente privatiza e joga fora o serviço público. Portanto, no momento nós estamos desafiados a impedir o destroçamento do serviço público brasileiro. Qual é o caminho que o governo atual, Bolsonaro, está fazendo para destruir o Estado brasileiro? Destruição, é preciso dizer, que começou muito antes e se agudizou com o governo Temer e as reformas para destruir as condições de trabalho e do trabalho público, e agora com a reforma administrativa do governo Bolsonaro. Qual é o seu sentido? Quebrar a estabilidade do trabalhador e da trabalhadora públicos, impedir a prestação de serviços de trabalho público, humano e social e privatizá-lo. A reforma administrativa é, portanto, uma forma de inserir dentro do trabalho público, o fim da estabilidade, as terceirizações, um regime seletista precário, porque o seletista ele é importante na empresa privada, mas no setor público ele pode ser demitido a qualquer momento. E o trabalho uberizado. Este é o risco maior que nós corremos. O neoliberalismo horroroso e predador, ele caminha junto com a uberização do trabalho, o que significa termos trabalhos sem direitos. Vai funcionar como funciona o trabalho uberizado hoje. Alta tecnologia, exploração brutal de trabalho e nenhum direito. Ou nós, trabalhadores públicos, lutamos duramente para impedir essa devastação, ou quando acordarmos deste quadro será tarde. O momento é vital, recuperar a dimensão pública e social do trabalho e, em particular, recuperar a dignidade do trabalho público. Quem paga o nosso trabalho é a população, não são as empresas. O nosso trabalho, portanto, deve visar os benefícios efetivos da população trabalhadora brasileira. Esse processo de destruição do trabalho, e em particular do trabalho público, é exatamente a este tema que eu venho dedicando as minhas pesquisas nas últimas décadas, particularmente a partir dessas mudanças da era da era flexível, financeirizada, da expansão das terceirizações e da uberização. Nesse sentido, eu sugiro para quem quiser estudar O Privilégio da Servidão, o novo proletariado digital da era de serviços, onde entra o serviço público, ainda que eu mostre como é que a empresa capitalista moderna se desenha, moderna, se é que é possível assim dizer, combinando práticas de trabalho que remetem à escravidão, ainda que, como eu chame no livro, de escravidão digital. Um outro livro que é o resultado do projeto de pesquisa que temos junto com o Ministério Público do Trabalho aqui de Campinas e o meu grupo, chama-se Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, tem autores do país
e de vários outros, de várias partes do Brasil e de vários outros países, que pode ajudar a entender. E no contexto da pandemia, os capitais estão intensificando a tragédia em relação ao trabalho. E para tratar disso, eu tratei de um e-book. Num e-book, este é o único que não é impresso em livro, e-book chama-se Coronavírus, o Trabalho sob Fogo Cruzado. Os 3 livros foram publicados pela editora Boitempo, onde eu coordeno uma coleção que chama-se Mundo do Trabalho. Um abraço, e só com muita luta e muita batalha que nós conseguiremos impedir tamanha tragédia e tamanha destruição e desmonte do serviço público brasileiro.